sobre família. Passei por aqui, acho que umas 4 semanas aí falando sobre família na perspectiva de Noé. Nós queremos dar continuidade ao assunto hoje, mas falando sobre família na perspectiva do filho pródigo. O que é que o filho pródigo nos ensina sobre família? E o que é que nós podemos aprender com essa família, com a estrutura familiar que eles tinham e com os problemas que eles enfrentaram dentro da própria casa? Então, traz para nós algumas lições e que certamente vão enriquecer a nossa vida familiar. A gente sente falta hoje de alguns irmãos, mas eu entendo, conversei com alguns irmãos que nós tivemos aí um intervalo de 15 dias sem doutrina, tivemos a ceia, depois tivemos um congresso, e particularmente eu não gosto muito desses intervalos que tem de doutrina para outra doutrina. Eu gosto muito de trabalhar de maneira sequencial e temática. Então a ceia, ela interrompe esse ciclo, o congresso também interrompeu. Então eu já estou estudando algumas possibilidades e possivelmente, se for o caso, eu vou comunicar à igreja. Nós estamos vendo a possibilidade de mudarmos o dia da ceia. Então certamente eu vou estar trocando o dia da ceia, vou tirar da terça-feira, para que todas as terças elas estejam livres unicamente para o culto de doutrina. Mas posteriormente eu vou passar para os irmãos para a gente não perder esse ritmo e esse ciclo, que às vezes quando quebra a gente tenta perder um pouco esse ritmo. Bom, mas vamos lá. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo número 15, nos traz esse ensinamento de Jesus acerca de uma dificuldade que ocorreu dentro daquele lar e que é o nosso foco para a gente tratar com os irmãos hoje. Eu quero falar sobre o sucesso que divide uma família, na verdade, é um grande fracasso. Então esse é o pensamento que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje, dentro dessa perspectiva do filho pródigo. O sucesso que divide uma família é um grande fracasso. Lucas 15, versículo de número 11, Jesus começa o texto dizendo assim: haviam 2 filhos. No versículo 12 ele diz: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança que me pertence. Olha que coisa interessante para a gente entender o cenário aqui hoje. Nós temos 2 filhos e o filho mais novo chegou para o pai e externou para esse pai um desejo que estava dentro da sua própria alma. Havia um desejo no coração daquele filho mais novo, e até então era um desejo oculto, era um desejo que estava escondido, era um desejo que não era manifesto, porque ele não tinha tornado público ainda para o seu próprio pai, para o seu irmão e para aqueles que coabitavam com ele naquela mesma residência. Até o dia em que aquele moço resolveu tornar público um desejo que estava dentro da sua própria alma. Amados, todos nós temos diversos tipos de sonhos e aspirações, desejos, anelos, perspectivas para a nossa vida profissional, emocional, familiar e assim por diante. O grande problema é quando esses desejos, quando essas aspirações por crescimento, elas nos levam a ignorar a nossa própria
família. Percebam que quando Jesus foi tratar sobre as dificuldades inerentes a essa questão de desejo, Jesus, através do apóstolo João, nas suas epístolas, ele vai chamar esses desejos descontrolados de concupiscência. A palavra concupiscência, ela significa um desejo descontrolado, que ao invés do homem controlar o desejo, é o desejo que passa a controlar esse homem. E aí, em nome desse desejo descontrolado, dessa concupiscência, esse homem não tem mais a autonomia sobre esses desejos, porque o desejo é tão mais forte do que ele, que o desejo é quem está dominando a sua própria vida. E o grande problema quando isso acontece é que as pessoas que são tomadas por essa concupiscência, por esse desejo descontrolado, elas passam a ignorar até mesmo as pessoas que vivem com ela, que moram com ela e que coabitam com ela. Talvez vocês não se lembrem, mas o próprio apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas, e ele disse que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vejam que o dinheiro não é o mal, o monetário não é o mal em si, mas Paulo diz que o desejo excessivo, ou seja, o desejo desordenado, o desejo descontrolado, essa concupiscência a esse dinheiro, aí Paulo diz, é a raiz de todos os males. Então, onde é que está o mal? O mal não está na moeda, o mal está no desejo egoísta que ele faz ignorar as pessoas que estão em volta de mim e que, em nome de desfrutar esse desejo que a minha alma anela, eu não me importo com as consequências, eu não me importo com quem está perto de mim. O que me importa é desfrutar daquilo que a minha alma ela tanto está anelando. Quando nós olhamos para Lucas 15, nós temos exatamente o retrato dessa realidade. Nós temos um moço que está aspirando pela moeda, está com um desejo descontrolado em poder tomar posse da sua herança. Haja visto ele com o seu irmão serem os herdeiros legítimos daquilo que aquele pai estava deixando como herança para aquela casa. Então esse moço, ele está apenas jogando para o seu pai e para toda a sua casa, que há um desejo na alma dele escondido, e que talvez ele já vinha suportando guardar durante muito tempo, mas chegou no limite dele. E agora que chegou no limite dele, ele não consegue mais guardar o desejo para ele próprio. Ele resolve compartilhar aquilo que a sua alma ela está anelando. Parece muito como aquela expressão de José, quando José está sonhando com o sol e a lua, e 11 estrelas curvando-se diante dele. Ali os irmãos interpretaram como sendo uma aspiração que José estava tendo. Era um desejo da alma de José na interpretação dos próprios irmãos. Tanto que os irmãos gritaram para ele: que é isso que você está sonhando? Você está querendo dizer que eu, a tua mãe e os teus irmãos, nós vamos nos curvar diante de você? Você vai dominar sobre nós? Então interpretaram que o sonho de José era um anelo da sua própria alma, e aquilo reverberou de maneira muito negativa para a vida de José, de maneira que todos nós entendemos o que veio a acontecer com ele, ao ponto de José não morrer, porque Deus estendeu as mãos para livrá-lo, para lhe guardar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo, ele diz a seguinte expressão: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é
que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em laços, em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E aí Paulo cita o que eu acabei de dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que temos aqui no texto, em paralelo com o que Paulo diz e com o retrato da vida do filho pródigo, nós temos um jovem anelando por dinheiro, e até então não havia nenhum problema, mas o problema é o excesso desse sentimento, dessa posse, que o fez ignorar algumas questões éticas, algumas questões morais, algumas questões comportamentais. Porque se eu perguntar aos seus irmãos aqui hoje, qualquer pessoa, qualquer filho que tem legalmente direito a uma herança, ele só pode desfrutar daquela herança quando seus pais morrem, sim ou não? Aquele menino, ele só tinha direito à herança do seu pai no dia que o seu próprio pai morresse, é assim ou não? Sim. Só que nós temos no texto uma expressão que nos mostra uma grande verdade. Esse menino estava tão preocupado em desfrutar de riqueza que ele ignora até algumas questões éticas e algumas questões comportamentais que envolvem a sua própria família. Quando eu penso nisso, surge na minha alma e surge para todos nós uma pergunta aqui esta noite: aquilo que nós estamos desejando, aquilo que você anela, aquilo que você deseja, todos os sentimentos de conquista, de crescimento, de vitória, de alcance que você tem, todos eles levam em consideração a sua família, eles incluem a sua família no pacote. Ou quando você pensa em algumas conquistas, alguns projetos, algumas vitórias, alguns alcances, se pudéssemos perguntar: minha irmã, você consegue enxergar a sua família junto com você, desfrutando desse projeto que você tanto anela? Algumas pessoas parariam para pensar, algumas pessoas cairiam na realidade, a ficha cairia, que às vezes nós estamos preocupados com algumas conquistas e alguns projetos, mas não estamos levando em consideração se a nossa família será participante da bênção desse projeto. Eu me lembro que há alguns meses atrás, talvez alguns anos atrás, eu li uma matéria de um técnico de futebol aqui no Brasil, e ele tinha uma proposta milionária para um clube no exterior. O clube que ele estava aqui no Brasil estava no ápice da carreira, e o clube do exterior fez uma proposta milionária para aquele técnico. E aquele técnico rejeitou aquela proposta, de maneira que ele foi convidado por uma matéria para responder o porquê que ele havia rejeitado aquela proposta milionária. Todos os técnicos de futebol, quando vão para um time, a perspectiva deles é de crescimento, é sempre conseguir um time mais importante, um time mais rico, que possa pagar a ele um valor muito melhor. E ele fez um trabalho tão grande, tão formidável, que despertou o interesse de clubes no exterior e fizeram a proposta para ele milionária, e ele simplesmente rejeitou aquela proposta. Então foram perguntar a ele o que leva um homem a rejeitar uma proposta milionária para trabalhar na mesma função, só que em outro clube. E ele respondeu o seguinte, ele disse exatamente assim: estou fazendo um excelente trabalho no clube que eu estou, os resultados estão vindo à tona, só que eu tenho tido pouco tempo para a minha família.
de maneira que eu já estou desacelerando os trabalhos que eu estou hoje no clube em que eu estou. Ele disse: eu rejeitei a proposta para esse outro clube, porque muito embora financeiramente eu iria ficar muito melhor, ia ter muito mais poder financeiro, mas eu entendi que assumir aquele compromisso naquele clube iria minar o meu tempo, e eu não teria muito mais tempo para a minha família. Eu precisaria me dedicar muito mais àquele clube, e de maneira que a minha família sofreria com a minha ausência. Ele resumiu dizendo: eu entendi que entre ganhar mais dinheiro e perder a atenção da minha família, era muito mais rico ganhar um pouco menos, mas desfrutar do pouco que eu ganho junto da minha própria família. Quando eu penso nessa perspectiva, eu entendo que a maior riqueza que nós temos não são os bens que nós conquistamos. A maior riqueza que nós possuímos não são os objetos que nós conseguimos comprar com o dinheiro do suor do nosso trabalho. O maior legado que um homem pode deixar na terra é uma família estruturada, é uma família abençoada, é uma família debaixo da bênção de Deus e da orientação divina. Só que esse moço da parábola do filho pródigo, ele não se importa com a família, ele não leva em consideração o que é ter um pai dentro de casa, ele não leva em consideração o que é ter um irmão dentro de casa. Ele simplesmente pede ao pai a parte da herança, porque o anelo dele era sair de dentro de casa. Mas aguçem os ouvidos e entendam uma coisa: sair de casa não era o maior problema desse filho, porque todo filho um dia vai sair de casa, vai ou não vai? Todo filho um dia vai sair de casa, vai casar, vai contrair esposa, vai edificar a sua própria parentela, a sua própria família. Todo mundo um dia vai sair de casa. O problema é a antecipação dos fatos, e tudo na nossa vida tem um tempo certo. Há um tempo, diz Salomão em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e há um tempo determinado para tudo na nossa vida, de maneira que Deus nem se antecipa e nem se atrasa. Deus só chega na hora certa. Mas o problema nosso é a nossa humanidade. Nós somos seres humanos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem, com velocidade, com pressa. Geralmente a gente não suporta esperar o tempo de Deus na nossa vida. O que esse moço está nos mostrando é exatamente isso. Ele não está tendo a paciência de esperar o tempo de Deus para que ele desfrute daquilo que é legal, daquilo que é legítimo, daquilo que de fato pertence a ele, mas que não era o tempo ainda para ele desfrutar. Escute bem, há um escritor chamado Blanchard, que ele disse o seguinte: se o diabo não puder usar o fracasso, escute o que eu vou lhe dizer, se o diabo não puder usar o fracasso para destruir a sua família, ele usará o sucesso. Olha que coisa tremenda! Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem família, e é por isso que ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir o seu casamento. Ele quer aniquilar com seus filhos. E escute bem, há um pensamento incoerente, há um pensamento neófito de algumas pessoas que acham que quando o diabo quer destruir um casamento, quando o diabo quer destruir uma família, ele só vai usar o fracasso, a frustração, a decepção, a porta fechada, a enfermidade, o caos, o marasmo, o temporal, a discórdia, a guerra, e muito pelo contrário, meus irmãos. Muitas vezes o diabo, quando quer destruir a nossa casa, e se ele tentar usar
do fracasso, é através do mecanismo do sucesso. Tem gente que quando estava na luta, na escassez, na problemática, estava bem com a esposa, estava bem com os filhos, estava bem com a própria casa, mas quando veio o sucesso, quando a porta se abriu, quando as coisas melhoraram, quando a situação começou a lhe levantar, a lhe aplaudir, as conquistas começaram a chegar, já se esqueceu de Deus, se esqueceu da igreja, se esqueceu da congregação, se esqueceu da própria família, se esqueceu do próprio lar. O que é isso? Escute-me bem. Muitas vezes o diabo, ele lança os pratos do sucesso na nossa frente, para a gente se enganar, ficar destalhado, como diz a palavra mais modernizada, ficar perdendo o foco, ficar iludido com as conquistas daqui e se esquecer da própria casa. Pasmem todos nós nessa noite, vocês devem se lembrar, melhor do que eu, Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, quem foi que colocou Jesus no pináculo do templo? Foi o diabo. Quem foi que colocou os pães na frente de Jesus? A proposta de transformar as pedras em pães foi o diabo. Quem foi que colocou Jesus no lugar mais alto para ver todos os reinos do mundo? Foi o próprio diabo. O que é isso? O diabo não utilizou a miséria para acabar com Jesus. O diabo não utilizou o fracasso. O diabo não utilizou a frustração, a decepção. Não. O diabo utilizou a glória do mundo, os reinos do mundo. Toda a autoridade eu te dou, está à disposição, está nas suas mãos. Basta ceder à tentação. Esta é uma grande verdade. O diabo tem lançado por vezes sucesso, propostas de crescimento, de dilatar, prosperar, e em contrapartida, daqui a pouco o marido já não lembra mais da esposa, já está tão importante, a condição está tão boa, que desperta os olhares lá fora, e aí vem as tentações, vem os pratos, a mesma coisa, o relacionamento da mulher com o marido. Por quê? Porque não se esqueça jamais dessa verdade. Se o diabo não puder usar o fracasso para destruir tua casa, ele lança sucesso para você se enganar com sucesso, e no final de tudo, a tua família tombar, o teu casamento fracassar, a tua casa se arruinar, e o diabo depois jogar na tua cara, tá aí, você só tá onde tá, não é porque você pode, foi eu que lancei proposta, você cedeu à tentação, agora está em ruína. Esse moço está nos mostrando exatamente isso, o desejo pela conquista egoísta, que me faz esquecer da minha própria casa, do meu próprio pai, do meu próprio irmão, do meu próprio aconchego, do meu próprio lar. Olha para cá, por favor, abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 15 e perceba comigo um detalhe muito importante que há nessa parábola, que vai nos mostrar a possibilidade da ignorância acerca daqueles que estão perto de nós. Lucas capítulo 15, versículo de número 12 ainda. Olha a expressão do moço. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha para cá. Se esse rapaz, ele só tinha direito à herança se o pai dele morresse, e ele está pedindo a herança ao pai, o pai ainda vivo, o que é que esse menino está dizendo literalmente para o pai? Para mim, o senhor já morreu. Porque esse menino está dizendo para o pai exatamente isso. Eu não preciso que o senhor morra, literalmente, fisicamente, porque para mim o senhor já morreu. O que é isso, pastor? Você sabia que o desejo egoísta por crescimentos que não levam em conta a nossa família nos faz tratar os vivos como se já estivessem mortos?
Será que nós não temos famílias onde o marido já trata a esposa como se estivesse morta, mesmo não dando? Será que não há lares onde a esposa já trata diariamente o marido como se o marido já estivesse morto, mesmo ele estando vivo? Será que não há lares onde os filhos lidam e tratam com os pais, ou os pais com os filhos, como se estes já estivessem mortos? Basta analisar o tratamento que é dado diariamente. Não há troca, não há fraternidade, não há cumplicidade, não há empatia. E quando não há essas coisas, há uma possibilidade de você estar vivendo com alguém como se estivesse morto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: ele está vivo. Agora, é tão séria essa questão que enquanto o filho ele está tratando o pai que está vivo, mas está tratando o pai como se estivesse morto, nós temos a contrapartida. O pai está tratando o filho que está morto como se estivesse vivo. Olha como é contraditório e paradoxal. O filho está tratando o pai que está vivo como morto, e o pai que está vivo está tratando o filho que está morto como vivo. Pastor, como assim? Como é que o menino está morto? Lucas capítulo 15, olha o que o texto vai dizer. Versículo de número 24. Quem pode ficar de pé aí? Lucas 15, versículo 24. Lê bem forte para toda a igreja escutar. Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quem diz amém? Amém. Porque este meu filho estava morto. O menino estava morto ou estava vivo? Estava morto ou estava vivo? O que foi que o pai disse? Esse meu filho que estava morto. Mas quem é que está sendo tratado como morto na parábola? É o filho ou o pai? É o pai. Ô pai, me dê a parte da herança. Mas, meu filho, a herança a gente só dá quando o pai morre. Para mim, o senhor está morto. Aí qual é o tratamento que o pai vai dar para o filho? O pai simplesmente pega a parte da herança, ele divide em duas partes, ele entrega uma parte ao filho mais velho, e ele entrega a outra parte ao filho mais novo, que estava morto. Aí eu pergunto: a gente pode dar herança para quem está morto? A gente dá herança para quem está morto ou para quem está vivo? O pai está pegando a herança e está dando para o filho que está morto, porque o pai disse: o meu filho estava morto. O que é que eu tenho na parábola, pastor? Eu tenho um filho que trata o pai que está vivo como morto, e eu tenho um pai que trata o filho que está morto, mas trata como quem está vivo. O que é que a gente aprende com isso, pastor? A gente aprende na psicologia que a gente só dá aquilo que a gente tem. Por que é que o filho está tratando o pai como alguém que já está morto? Porque na alma desse filho não há mais relacionamento entre pai e filho. Não há mais empatia. O relacionamento dentro de casa era mecânico. Não havia mais sentimento. Não havia mais amor. Pelo menos do filho para com o pai. Como a alma desse moço está desfalecida, está seca, está árida, não há cumplicidade, porque não há conversa, não se conversa mais com o pai, não se senta mais para brincar com o pai. O filho não quer em casa um pastor, um presbítero, um advogado, um médico. O que o filho quer em casa é simplesmente o pai. Mas às vezes o filho tem um médico em casa, tem um advogado em casa, tem um pastor em casa, só não tem um pai.
mesmo pai. E diga a Absalão por tudo que ele enfrentou. De maneira que se percebe que não havia mais troca naquela casa. E me permita, irmãos, o que se precisa muito hoje nos lares é dessa troca, é dessa atenção, é desse momento com o menino com o pai, o marido com a mulher com o marido, mas às vezes não se tem mais isso. Nós vivemos às vezes mecanicamente, vivemos no automático, no piloto automático, não se percebe mais a ceia, não se percebe mais os filhos, não se tem mais aquela atenção, se trata literalmente como se aquela pessoa estivesse morta, mas ela não está morta. E onde é que está o problema, pastor? É que enquanto alguns que estão dividindo a mesma casa, o mesmo teto, estão tratando um ao outro como se estivesse morto, aí o diabo não brinca de ser diabo, o inferno não brinca de ser inferno, aí o diabo vai lançar os pratos dele e vai colocar alguém que vai dar atenção àquele que está sendo tratado em casa como morto, vai dar atenção de alguém que está vivo. E o que acontece, pastor? O que mais acontece hoje nas igrejas? Problemas no casamento, problemas com o filho não trata com o pai e tem que levar para um líder, tem que levar para alguém, porque não há mais essa troca. E às vezes vai se espiritualizar tudo. O diabo está irado, o diabo se levantou, o diabo está acabando com tudo. E às vezes o diabo nem passou perto. Às vezes sou eu que não estou cumprindo com o meu papel de pai, de marido, de irmão e de amigo. Não estou dando a atenção devida. Estou tratando alguém que é vivo e estou tratando como se estivesse morto. Mas eu queria que, por gentileza, você desse um toque na mãe e diga assim: eu não estou morto não. Diga aí para ele: eu não estou morto não. Diga assim para ele: eu estou vivinho da Silva. Ele trata o pai como se o pai tivesse morto. Mas como é que o pai vai tratar com o filho? Mesmo o pai reconhecendo a situação do filho. Esse meu filho está morto, está perdido. E ele não estava morto só no dia que ele saiu de casa. Escute. Ele não estava morto no dia que saiu de casa. O dia que ele saiu de casa foi só o dia do sepultamento. Ele estava morto desde o dia que ele estava dentro de casa, sendo ignorado, e que esse sentimento de fraternidade com a família já havia se acabado. Lá atrás, ele já estava morto. Mas é tão importante esse cenário que esse pai, mesmo entendendo e reconhecendo que o filho estava morto, ele pega a herança e ele entrega a herança para o filho que estava morto. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque muito embora o pai reconhecesse o estado que o filho se encontrava, muito embora o pai reconhecesse que o filho estava morto, mas o pai não trata o filho como morto. O pai trata o filho como vivo. Está aqui a sua parte, está aqui a sua herança. É um direito seu? É. Está fora do tempo? Está. Mas você que quer, então está aqui. O pai tratou o filho como se estivesse vivo, mas sabendo que não estava. Por quê? Porque o filho estava morto, mas o pai não estava. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Entendeu? A gente só compartilha com os outros aquilo que a gente tem. Quando você vê gente mal-humorada, cara de delegado, não está bem com nada, não fala bem com ninguém, é mal-humorado, é zangado, é irritado, é porque não está bem com ele mesmo. Ele só está dando aquilo que ele tem. Mas escute, não seja contaminado por aquilo que o outro tem. Se o outro está dando aquela coisa ruim porque é o que ele tem, mas você não é obrigado a devolver a coisa ruim que você não tem. É o melhor que você tem, a melhor atenção, o melhor afago. Invista na sua casa, no seu casamento, na sua família, porque tudo que há fora de você
consegue o sucesso financeiro, diga assim para o seu irmão, é sair de dentro de casa. A primeira coisa que esse menino faz, quando conquista o sucesso financeiro, é sair de dentro de casa. Por quê? Porque a convivência lá estava insuportável. Eu me lembro que um dia escutei alguém dizendo assim: eu saio para trabalhar e eu conto as horas no relógio, a hora que eu vou largar, fico contando as horas para voltar para casa. Por quê? Que está bom, a relação está boa. Cheio de casa é bênção. É bênção com os meus filhos. É bênção com a esposa. Há uma aula de harmonia de paz. Eu saio de casa contando as horas para voltar. Acho que pegou outro dia. E o outro disse assim: rapaz, eu até me ofereço na empresa para fazer hora extra. Por quê? Porque quanto mais tarde eu chegar em casa, melhor. Por quê? O clima não está bom. Porque a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, não está boa. Porque às vezes estão sendo tratados como mortos. E aí, meus irmãos, nesse caso, o culto não vai ser bom, a igreja não vai ser boa, a faculdade não vai ser boa, o trabalho não vai ser bom, porque quando a família está mal, todas as outras instituições vão pior ainda. É por isso que a família é chamada de célula mater. É a célula mãe da sociedade. Se a família vai bem, a igreja vai bem, a faculdade vai bem, o trabalho vai bem, mas quando a família vai mal, nada mais presta. É assim ou não? É assim ou não? A primeira coisa que ele faz é sair de casa quando conquista a independência financeira. Triste ouvir isso. Triste ouvir isso. Mas o que tem segurado algumas pessoas e algumas famílias é exatamente a falta da independência financeira. Vou repetir isso. O que tem segurado algumas pessoas e algumas famílias é exatamente a falta da independência financeira. Existem áreas que, na primeira perspectiva de crescimento financeiro, perna para quem quer, para mim que não dá mais. Se o diabo não puder usar o fracasso para acabar com a sua família, ele vai usar o sucesso. O que é que se faz, pastor? Se investe na família. Porque se você não investir nela, ninguém vai investir por você. Não se precisa de muita coisa para se investir na família. Não se precisa de muita coisa para se investir na família. Às vezes tem casais que brigam tanto por tão pouco, e às vezes a gente escuta coisas as mais absurdas possíveis, como um dia teve um casal que eu tive que atender, não vou dizer o lugar por uma questão médica, que o casal entrou em divórcio por conta da fatia da Bolonha. Sabe que nível chega? Vou visitar um casal, e o casal tem 6 filhos, 3 do homem que veio de outro casamento e 3 da mulher que veio de outro casamento, juntaram o pacote todo. E aí os 3 da mulher têm uma cultura, têm um perfil, têm uma educação, e os 3 do marido têm uma outra totalmente diferente. E aí, vem aqui, pastor, o negócio está certo, eu tenho que vir, a gente vai separar e eu fui lá. Qual o problema, irmãos? Pastor, o problema é a fatia da mortadela Bolonha. Irmãos, como assim? Meu pai, o homem dizendo assim, meu pai me ensinou que voltar da feira
e pegar a fatia da mortadela e jogasse na boca, para comer é estrago. Isso vou dizer, né? E quem estava fazendo isso eram os filhos da mulher. Aí ela disse: pois o meu pai sempre me criou de barriga cheia. Ele disse que tirava um estrago, pode comer à vontade. Misericórdia, que negócio que eu estou aqui. E vai eu lá no meio da fatia da mortadela para tentar resolver o problema do casal. E palavra e conselho e oração. Resumindo, pastor, o senhor orou, orei, o senhor pregou, preguei, o senhor ungiu, ungi. Qual é o final da história? Divórcio. O casal se separou por conta da fatia da mulher. Parece algo hilário, sim ou não? Mas nós estamos falando de quê? De falta de cumplicidade. Estamos falando de falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. E de entender que casamento e família não é unicidade ou unanimidade, melhor. Casamento é unidade pela diversidade. Família é unidade pela diversidade. Eu posso pensar diferente, enxergar diferente, não concordar com algumas coisas que você está dizendo, mas a nossa união é maior do que a nossa discrepância. Levante a sua mão para o céu e comigo assim, por favor. O egoísmo pelo crescimento faz a gente tratar os vivos como se estivessem mortos. Como é que você está tratando o seu marido? Ô maridão, como é que você está tratando a sua esposa? Papai, como é que está tratando os filhos? Filhos, como é que vocês estão tratando os pais? Mas na igreja é canela de fogo, é pulo, é marcha, é pra, é muita coisa, mais em casa é pau na mulher, a mulher é panelada no marido, é uma gritaria, a vizinhança toda escuta, e quando chega em casa, misericórdia, chegou aquela família, é a família do barulho, é a família da confusão. Que tipo de evangelho é esse, meu santo? Evangelho não se começa no templo, evangelho se começa em casa. Qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo na nossa vida diária? Qual o tipo de comportamento que nós temos no nosso lar quando ninguém está nos vendo? Só Deus e a nossa família. Sabe, irmãos, imagine se a sua entrada no céu dependesse de uma palavra da sua esposa. Imagina Jesus se apresentando para você e dizendo assim: meu servo, tudo bem, Senhor. Olha, o arrebatamento é hoje, certo? E a tua entrada no céu vai depender de uma palavra que a tua esposa der. Se a tua esposa disser que tu é crente de verdade, vai entrar no seio de Abraão. Agora, se a tua esposa disser que tu é uma capa, a casa vai cair. Dá um toque no meu irmão para assim: tu ia entrar aonde? Se a tua entrada para o céu dependesse de uma palavra do teu menino, diga aí. Minha serva, se teu filho disser que tu é crente mesmo, mansões celestiais. Agora, se teu menino disser que tu és brutamonte, a casa vai cair. Pergunta para o irmão: tu ia para o céu ou descia para o inferno?
seu irmão no teu, diga assim: Evangelho, diga mais forte, Evangelho começa na nossa casa. Diga: Evangelho começa no nosso quarto, na nossa cozinha, no nosso terraço. Evangelho começa lá. O que você é aqui é só um reflexo daquilo que você é com a sua família. Outro dia, o círculo de oração, a irmã dizia assim: minha serva, olha a profecia, minha serva, eu vou tirar o teu que não te valoriza e vou mandar outro varão que vai te valorizar. Satanás. E aí, está dando glória a Deus, é de Deus. Mas às vezes é a primeira a não dar atenção devida ao marido que está vivo. Sim ou não? Sim ou não? Aí vai pedir, aí vem com o jargão: Deus vai tirar, Deus vai tirar coisa nenhuma. Que Deus não destrói uma família para construir outra sem nenhum. O que eu preciso é assumir postura e saber que evangelho começa na minha casa, que eu tenho que ser um marido exemplar, um pai exemplar, um crente exemplar, patrão exemplar, funcionário exemplar, para depois ser um pastor exemplar na igreja. Ele diz amém? Ele diz amém? Levante a mão para você e diga: Jesus, Jesus, me ajude a não tratar os vivos como se estivessem mortos. Teu marido precisa de atenção. Os teus pais precisam de atenção. Os seus filhos precisam de atenção. E se a gente não der atenção, vai vir um Satanás do mundo para dar a atenção que a gente não dá. É assim, não é? Aí daqui a pouco vira moda, é só divorciar, casa de novo. Estou desbaratinando o evangelho, bagunçando com a Bíblia. Quando a Bíblia diz: é até que a morte os separa. Não, mas hoje, pastor não gostou, não deu certo, não separa, a gente casa de novo. Esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho que começa dentro da nossa própria casa. Vamos dizer juntos? Diga comigo: o evangelho da Bíblia é o evangelho que começa dentro da nossa própria casa. Eu queria fechar o ponto do horário. Continuamos na próxima semana. Mas eu queria que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Porque às vezes a tendência, escute bem, às vezes a tendência é que a gente se coloque no lugar de alguém que está sendo tratado como morto. Sim ou não? Só que leve essa palavra para casa hoje e se coloque no lugar de alguém que está tratando o outro como se tivesse morto. E você precisa ser o instrumento de Deus que vai mudar o tratamento, e a mudança do tratamento vai mudar quem está morto para passar a estar vivo de verdade. Lembra lá da palavra do moço samaritano? Levita, sacerdote, passaram de lado, e o que é que Deus disse? Passaram de lado porque o homem parecia estar morto. Estava morto? Estava morto, mas estava recebendo tratamento de morto.
Estava vivo, mas estava ferido. E quem pode mudar a situação dessa pessoa que parece que está morto, recebendo o tratamento de morto, é você que está vivo. Você não está vivo? Você não reclama tanto do marido? Está morto, mas não está vivo? Então vai lá, aplica óleo, aplica vinho, Deus vai mudar a vida dele. Esse teu filho que parece desenganado, sem solução, perdido, mas você não está vivo? Deus quer usar você para colocar azeite e vinho nas feridas e levantá-lo. O diabo quer que você desista, abra a mão do casamento, abra a mão da sua família, mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus não vai mandar profeta lá, Deus não vai mandar cantor lá. Para que mandar profeta se você está lá dentro e está vivo? Deus levantou você com vida nessa casa para tratar quem parece que está morto, para levantar e Deus fazer prosperar. E escute, haverá banquete nesta casa, haverá culto de ações de graça nesta casa. Deus pode mudar o cenário da casa quando você tratar quem está morto como vivo. Percebam que a história muda quando um pai trata o filho que está morto, mas trata como quem está vivo. Desiste, vai vir coisa melhor para você. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: desistir nada. Eu quero usar você para restaurar a sua família. Eu quero usar você para restaurar a sua casa. E o final da parábola vai terminar com um banquete, vai terminar com festa, vai terminar com culto em ações e graças. Por quê, pastor? Porque Deus sempre priorizará pela restauração de uma família que estava em ruínas. A pergunta que não quer calar é: você está disposto a lutar pela sua família? Pergunte aí para o seu vizinho: está disposto a lutar pela sua família? Fica de pé comigo. Fica de pé. Se você puder perguntar para o seu vizinho: está disposto a lutar pela sua família? Ou vai desistir dela? Aleluia! Glória a Deus! Pastor, mas o clima está pesado! Deus me trouxe aqui para me dizer: eu quero usar você que está vivo para restaurar quem está morto na sua casa. Aleluia! Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, Senhor, me dê força. dê força. Diga: Senhor, renova-me. Renova-me. Para eu não abrir mão da